A paz, meus queridos irmãos, glória a Deus. Chegamos aqui para mais um dia louvar, adorar, bendizer e exaltar ao Deus eterno, ao Deus criador dos céus e da terra. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, pois o Senhor tem nos dado mais esta oportunidade de estarmos juntinhos aqui no nosso canal para o engrandecer, para estar lendo e ouvindo a sua palavra, que é o alimento constante e diário que precisamos. Então, meus irmãos, hoje já estamos no capítulo 10 de 2 Samuel. Vamos ao nosso momento, ao nosso devocional com o Senhor, que essa seja uma constante na nossa vida, estarmos buscando o Senhor, colocando Ele em primeiro lugar. Em nome de Jesus, queremos vencer as adversidades dos dias, todos os atrapalhos, para podermos ter o nosso momento devocional com o Senhor. Certa vez eu ouvi uma irmã falar sobre dízimo, o dízimo do seu dia ao Senhor, o tempo que você vai devolver ao Senhor na presença dEle. Oh, irmãos, isso é maravilhoso, porque você vai, das 24 horas que o Senhor te dá, você vai devolver a Ele uma porção do seu dia, para o engrandecer, para o adorar, buscando em oração, buscando na leitura da palavra. Deus abençoe você que está chegando, venha ser mais um leitor da palavra de Deus. Cada dia tomando a palavra do Senhor como o nosso escudo, a nossa arma de guerra, a nossa espada inflamante, aleluia, o capacete da nossa salvação, porque estaremos com os nossos pensamentos protegidos, cheios da palavra de Deus, amém? Então vamos lá? Capítulo 10 de 2 Samuel. Algum tempo depois, morreu o rei Naás do país de Amon, e o seu filho Anum se tornou rei. E Davi disse: Eu serei bondoso com Anum, assim como Naás, o seu pai, foi bondoso comigo. Então enviou mensageiros a Anum para mostrar a sua amizade. Porém, quando os mensageiros chegaram à cidade de Rabá, as autoridades amonitas disseram ao seu rei: O Senhor pensa que é em honra do seu pai que Davi enviou estes homens para mostrar amizade? É claro que não. Ele os mandou aqui como espiões, a fim de conhecer a cidade para poderem destruí-la. Então Anum pegou os mensageiros de Davi, raspou um lado da barba deles, cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou outros mensageiros para se encontrarem com eles, porque eles estavam muito envergonhados. Davi mandou-lhes dizer que ficassem na cidade de Jericó, e que só voltasse quando as suas barbas tivessem crescido de novo. Os amonitas compreenderam que tinham feito de Davi um inimigo deles. Por isso contrataram 20.000 soldados sírios da cidade de Bet-Reob e Zoba. Também contrataram o rei da cidade de Maacá com 1.000 homens e 12.000 homens da cidade de Tobi. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe com todos os melhores soldados do exército israelita. Os amonitas saíram e tomaram posição na entrada da cidade de Rabá, enquanto os outros, os sírios de Zoba e de Reob, e os homens de Tobi e Maacá, tomaram posição em campo aberto. Joabe viu que as tropas inimigas os atacariam pela frente e por trás. Então escolheu os melhores soldados de Israel e os colocou de frente para os sírios. Deixou o resto das suas tropas sob o comando do seu irmão Abisai
que as colocou de frente para os amonitas. E Joabe disse a Abisai: se você perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar. E se os amonitas estiverem vencendo você, eu irei ajudá-lo. Seja corajoso, vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que seja feita a vontade de Deus, o Senhor. Aleluia. Então Joabe e os seus soldados avançaram para atacar os sírios, e os sírios fugiram. Os amonitas viram os sírios fugindo. Então também fugiram de Abisai e voltaram para dentro da cidade. E Joabe parou de lutar contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, reuniram de novo todas as suas tropas. O rei Hadadézer mandou chamar os sírios que estavam no lado leste do rio Eufrates. Então eles foram até a cidade de Elã. Na frente deles ia Sobaque, o comandante do exército de Hadadezer. Quando Davi soube disso, reuniu as tropas israelitas, atravessou o rio Jordão e marchou para Elã. Lá os sírios tomaram posição de frente para os israelitas. A luta começou e os israelitas fizeram os sírios fugir. Davi e os seus soldados mataram 700 soldados que guiavam carros de guerra e 40.000 cavaleiros sírios. Feriram também Sobaque, o comandante inimigo, que morreu ali no campo de batalha. Quando os reis que eram chefiados por Hadadezer viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, fizeram paz com eles, ficando debaixo do seu poder. E os sírios ficaram com medo de ajudar de novo os amonitas. 2 Samuel, capítulo 11. Na primavera seguinte, irmãos, época do ano em que os reis costumam sair para a batalha, para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Batseba, filha de Eliam e esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Davi mandou então esta mensagem a Joabe: mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: você acaba de voltar depois de ter ficado fora muito tempo. Por que não foi para casa? Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente da batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre.
Como poderia eu ir para casa, comer e beber e dormir com a minha mulher? Juro por tudo que é sagrado que nunca poderia fazer isso. Então Davi disse: Fique aqui o resto do dia. Amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia, e no dia seguinte, Davi convidou-o para o jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Em vez disso, dormiu no seu cobertor no quarto da guarda do palácio. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte: Ponha Urias na frente, na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe que ele seja morto. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte. As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi. E Urias também foi morto. Então Joabe mandou a Davi notícias da batalha. Ele disse ao mensageiro o seguinte: Se depois que você contar ao rei tudo sobre a batalha, ele ficar zangado e perguntar: Por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar com eles? Não viram que eles poderiam atirar flechas do alto da muralha? Vocês não lembram como Abimeleque, filho de Jerubezete, foi morto? Foi na cidade de Tebes, onde uma mulher atirou de cima da muralha uma pedra de moinho e o matou. Então, por que vocês chegaram tão perto da muralha? Se o rei perguntar isso, responda: Urias, seu oficial, também foi morto. Então o mensageiro foi e disse a Davi o que Joabe tinha mandado. O mensageiro disse assim: Os inimigos eram mais fortes do que nós e saíram para fora da cidade para lutar em campo aberto, mas nós os forçamos a voltar para o portão da cidade. Então eles atiraram flechas do alto da muralha contra nós, e alguns dos seus oficiais foram mortos, e o seu oficial Urias também morreu. Davi respondeu ao mensageiro: Anime Joabe e diga-lhe que não fique preocupado, pois numa batalha nunca se sabe quem vai morrer. Diga-lhe que ataque com mais força até conquistar a cidade. Batseba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele. Depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho. Mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. 2 Samuel, capítulo 12. O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: Havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto.
ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. E isto o que diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias o heteu fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com ela em plena luz do dia. Você pecou escondido em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Então Davi disse: eu pequei contra o Senhor, contra Deus o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá, mas porque fazendo isso você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Aí Natã foi para casa. Então o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente. Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. Uma semana depois, a criança morreu e os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi. Eles disseram: enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. Quando Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros, compreendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Morreu, responderam eles. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu logo o que foi-lhe servido. Aí os seus oficiais disseram: nós não entendemos isto. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu, mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. Sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém ele nunca voltará para mim. Então Davi consolou a sua esposa Batseba, teve relações com ela e ela deu à luz um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Deus amou o menino e mandou que o profeta Natã lhe desse o nome de Gedidias, porque o Senhor Deus o amava. Enquanto isso, Joabe continuou a atacar Rabá, a capital do país de Amon.
Quando estava para conquistar a cidade, enviou mensageiros com o seguinte recado para Davi: Eu ataquei Rabá e conquistei os seus reservatórios de água. Reúna agora o resto dos seus soldados e o Senhor ataque a cidade e tome-a. Eu não quero ficar com a glória dessa vitória. Então Davi reuniu os seus soldados, foi até Rabá, atacou a cidade e a conquistou. Moloque, o ídolo que os amonitas adoravam, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro e nela havia uma pedra preciosa que Davi tirou e colocou na sua própria coroa. Levou também de Rabá muitas coisas de valor. Davi fez o povo da cidade trabalhar com serras, enxadas e machados e fabricar tijolos, e fez o mesmo em todas as outras cidades de Amon. Então Davi e os seus soldados voltaram para Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. E aqui, irmãos, encerramos a nossa leitura deste dia de hoje. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar lendo a sua palavra, de estar meditando também nesse momento e vendo como que o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Isso me chamou a atenção nesse dia. O Senhor não faz acepção de pessoas. A posição, o status e a importância de uma pessoa diante de uma sociedade não significa que Deus aprova suas atitudes ou que o Senhor vai encobertar qualquer desvio dos seus mandamentos, da sua ordem. O Senhor é o Deus que trata todos com igualdade. O Senhor sabe como atuar em todos os casos. Ele não respeita patentes. Ele é o Senhor da justiça. Ele é o Senhor que corrige os que amam. Por isso ele corrigiu a Davi. Por isso ele corrigiu a Davi nesse grande deslize moral que ele teve. Mas ele alcançou misericórdia. Davi alcançou misericórdia do Senhor quando reconheceu que pecou contra Deus, o Senhor. O Senhor não tem o culpado por inocente. Que o Senhor nos guarde de estarmos sempre atentos à palavra do Senhor e não nos desviarmos da sua santa palavra. Que o Senhor nos guarde para que possamos estar puros e possamos estar com as nossas vestes limpas. Aleluia. Para que não sejamos repreendidos pelo Senhor. E mesmo, irmãos, que pecarmos, o Senhor é poderoso para nos perdoar à medida que nos arrependemos. Deus abençoe nosso dia, abençoe nossa vida, que possamos meditar nessa gloriosa palavra. E este registro aqui, nossa, que ainda vamos ler, que Davi é o rei segundo o coração de Deus, um homem que agradava a Deus e fez isso acontecer. Mas, irmãos, esse é o exemplo de que Davi era um homem normal como nós. Não é porque os nomes estão na Bíblia, suas histórias estão na Bíblia, que eles eram homens perfeitos, eram super-heróis. Não! Aqui está mostrando que eram homens como nós, sujeitos às mesmas paixões, sujeitos às mesmas quedas, aos mesmos pecados, a pecar, a se desviar. Mas o Senhor é o Deus fiel. A Bíblia fala desse Deus fiel que castiga quem ama e Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia e principalmente daqueles que se arrependem. Oh, aleluia! Que Deus maravilhoso! Que Deus maravilhoso que até hoje, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, oferece o seu perdão. Aleluia! Ele oferece o perdão a cada um de nós, para que possamos estar na sua presença, para que possamos estar com Ele novamente.
na presença dEle, desfrutando da sua glória. Aleluia. Deus abençoe o nosso dia, irmãos. Você que não aceitou Jesus, está aí a oportunidade. O Senhor te oferece perdão. O Senhor te oferece perdão, te oferece vida, vida nova. O Senhor diz que Ele faz tudo novo, mas é preciso que você entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Deus abençoe você. Faça a sua decisão. Aceite Jesus como Salvador. E você que já está no caminho do Senhor, se firme a cada dia, porque breve virá aquele que nos prometeu que aonde Ele estivesse, Ele queria que nós estivéssemos também. O Senhor Jesus voltará em grande poder e glória para resgatar a sua igreja deste mundo. Aleluia! Fiquem todos com Deus. Deus abençoe no nome de Jesus. Continue orando por nossa vida. Continue orando por este canal, por este projeto, apresentando este trabalho ao Senhor, porque importa que Ele cresça. Aleluia. Que Ele cresça, irmãos. E eu diminua. Porque se não for para a honra e glória dEle, não tem motivo, não tem razão estar aqui todos os dias. Aleluia. Deus abençoe você e obrigado pela sua companhia. Em nome de Jesus, vamos vencer. Amém?